Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo aqui do nosso canal, dando continuidade ao estudo da obra de Pietro Baldi, A Nova Civilização do Terceiro Milênio. E hoje falaremos especificamente sobre o capítulo 6, que tem como título A Lei da Honestidade e do Mérito. Vamos dividir o estudo de hoje em 4 partes, mas não vamos falar da honestidade em um tópico específico. À medida que nós formos avançando em nosso estudo, vamos ver como o Baldi reflete sobre essa questão da honestidade, relacionando-a com diferentes aspectos, como, por exemplo, vamos iniciar falando sobre o indivíduo e a sociedade, de como, para o Baldi, é inútil cogitar novos sistemas sociais sem pensar em um novo tipo humano, e é aí onde entra a importância da honestidade nesse contexto social. Em seguida, vamos falar da ética do evoluído, de como, por evolução, se passa do plano da força e da astúcia para o plano da justiça e da honestidade. Vamos fazer também uma relação entre a lei de honestidade e do merecimento. E, finalmente, seguindo a mesma metodologia que nós temos utilizado em todos os nossos estudos, procurando relacionar a obra de Baldi com alguma ideia ou obra filosófica, vamos relacionar a sua filosofia, de Baldi, com a filosofia de Sócrates. Vamos ao estudo de hoje? Sem um novo homem, mais sábio e mais consciente do que o evoluído de hoje, os sistemas sociais que nós tentamos tornar atuantes não podem atingir seus objetivos. As construções sociais não podem elevar-se sem adequado material humano. Por isso, para resolver o problema da questão social, e lembrem-se que nós estamos estudando aqui a nova civilização do terceiro milênio, ou como nós podemos pensar em construir aquilo que o Baldi chama de a futura civilização do espírito. Por isso, repetimos, para resolver esta questão social, precisamos começar pelo caso individual, considerando aqui, na verdade, duas faces de uma mesma moeda, ou seja, dois fenômenos que se entrosam e amadurecem paralelamente, o individual e o coletivo. Tal entrosamento de fatos nos impele do aspecto coletivo para o individual, da visão de conjunto para as particularidades. Para construir o progresso, torna-se necessário começar pela construção do indivíduo, pelo renovamento da forma mental dominante do evoluído. Sem o estabelecimento desta premissa, as reformas dos atuais sistemas de organização social continuarão parecendo uma utopia. Com o homem antissocial e caótico, não se pode pretender uma sólida construção social. Por isso, esse material deve ser cimentado com o espírito da cooperação, da disciplina moral, e por isso é tão importante entender a vantagem da honestidade. Neste mundo, ser ético e, consequentemente, honesto pode ser considerado uma atitude ingênua, mas é a única forma de nos colocarmos de acordo com as verdadeiras leis da vida. A honestidade constitui sempre um bom negócio, e a desonestidade, diga-se o que disser, será sempre um mau negócio. Por isso, devemos entender agora como a questão da honestidade se relaciona com as leis da vida, como dissemos, e para isso, vamos ver o que diz o próprio Baldi. A nossa tarefa foi só a de demonstrar aos que também acreditam nas religiões que a lei está presente, funciona de verdade, o que traz consigo sérias consequências práticas, as quais não se pode evadir, sejam de utilidade como de grande prejuízo. Quem tiver entendido as nossas palestras agora sabe o que vai acontecer com ele se a sua conduta não for a estabelecida pela lei. Não temos falado de infernos longínquos, de vinganças de Deus absurdas, porque ele não pode ser mau, mas só da sua bondade e justiça, que convence muito mais. Temos falado com palavras de lógica aos homens práticos, de fatos concretos que cada um pode ver acontecer no nosso mundo, fatos cujo sentido só assim é possível explicar e compreender. Agora podemos ver claro a respeito das razões pelas quais nos convém seguir o caminho da honestidade. E quão louco é o mundo que faz o seu dano seguindo o caminho oposto. Quem compreendeu tudo isto que aqui foi explicado, fica muito mais responsável pelas consequências dos seus atos, porque ele agora sabe que quando chegar a reação da lei na forma de dor,
nele está a causa, está nele mesmo que esta dor semeou com os seus erros. É claro, então, que só lhe resta bater no peito e iniciar o trabalho do endireitamento de si mesmo. Vamos agora para a segunda parte do nosso estudo, que é tratar da ética do evoluído. Por evolução, como dissemos, passa-se do plano da força e da astúcia para o plano da justiça e da honestidade. O Baldi fala isso na obra Princípios de uma Nova Ética. Nesta obra, o Baldi fala de diferentes tipos de ética, mas aborda dois casos principais colocados no extremo uma da outra. Vamos retomar um quadro que nós elaboramos para o estudo que nós já temos aqui no nosso canal sobre a ética de Pietro Baldi. Aqui nós vamos apenas fazer um resumo, mas se você quiser aprofundar, eu vou deixar o link aqui nos cards deste vídeo. Temos então a ética do involuído e a ética do evoluído. A evolução vai do método da luta ao do amor, do esmagamento à colaboração, do sistema do direito do mais forte ao da defesa dos bons e honestos. Quem é o evoluído? É aquele que exige virtude antes de tudo de si mesmo, porque a sua finalidade é subir. O involuído, por outro lado, pela sua forma mental individualista e do método da luta, é levado a exigir virtude antes de tudo dos outros, porque está no nível evolutivo da fera do domínio da força. O evoluído, pela sua forma mental coletiva e de método colaboracionista, está no nível evolutivo do santo, que é do domínio da honestidade. Para o Baldi, o trabalho atual da evolução em nosso mundo é de passar do primeiro tipo de ética para o segundo. Como a fera, que se torna menos feroz e perde as garras ao evoluir, assim a moral, a proporção que evolui, se torna menos opressora. Em substância, a nova moral diz apenas: civilizai-vos e vivereis muito melhor. Vejamos o que diz o Baldi na página 46 aqui da obra Princípios de uma Nova Ética. Ele fala: o primeiro, o evoluído, procura a honestidade antes de tudo em si mesmo para benefício dos outros. O segundo, o involuído, procura a honestidade antes de tudo nos outros, para melhor explorá-los em seu proveito. O evoluído pede que os outros pratiquem a honestidade já experimentada por ele em seu próprio benefício, enquanto que o involuído pede que os outros pratiquem a honestidade que ele não conhece para seu proveito próprio. Lembram que nós já dissemos aqui que para tornar possível o melhoramento social é necessário um outro tipo humano, um tipo humano que não é o comum dos dias atuais, onde deve predominar as características da honestidade. A honestidade é considerada pelo involuído como debilidade, como posição de inferioridade. É absurdo, diz o involuído, que a retidão, a inocência e a obediência às leis possa se constituir em instrumento de defesa melhor do que a força, o egoísmo ou a astúcia. Mas isso é absurdo apenas para quem não tem o sentido orgânico da vida, e este foi o tema do nosso último estudo, a ideia de uma sociedade orgânica. É necessário indivíduos que saibam pensar e agir organicamente, como função coordenada no funcionamento do universo. O individualismo, ao contrário, leva a pensar e agir desordenadamente, mas esse é o método do involuído. Vamos seguir agora falando sobre a relação entre a lei de honestidade e do merecimento, mas antes, precisamos entender de que merecimento trata aqui o Baldi. Precisamos entender que se trata dos fatos que acontecem conosco em nossas vidas e que muitas vezes, por não compreendermos, acreditamos que possa ser injusto. Por que alguma coisa acontece de uma forma e não de outra? Por que isto aconteceu comigo? Por que sofremos? Estas questões podem ser melhor compreendidas pela lei do merecimento. Vamos por partes. Já vimos que o universo é regido por leis e precisamos ter consciência da lei, do princípio de ordem e harmonia do universo. E qualquer fato que aconteça conosco, precisamos levar em consideração a nossa posição em relação à lei. Qualquer violação da lei do universo terá consequências e reações. O involuído pode acreditar na obtenção de resultados benéficos para si, mesmo agindo em prejuízo dos outros, mas isso não passa de ignorância e inconsciência do funcionamento orgânico da lei do universo. O involuído pode agir sem subordinação e sem a necessidade de seguir a lei, sem harmonizar-se com a organicidade universal, mas terá que, cedo ou tarde, arcar com as consequências de suas ações. E é aqui que temos o mérito e o demérito de nossas ações e, consequentemente, o merecimento de determinados fatos que acontecem conosco, que estão diretamente relacionados com a nossa conduta honesta ou desonesta. Reações dolorosas são impostas pela lei em razão do mérito e demérito de nossas ações e face aos equilíbrios e desequilíbrios da justiça da lei. Todos, sem exceção, justos e injustos, estão subordinados ao equilíbrio da lei.
Pode acontecer, no entanto, de acreditarmos que até mesmo os justos recebem golpes dolorosos da lei, mas se assim acontece, é porque é do seu merecimento. Não existe arbitrariedade na lei. Lembram do que disse o Evangelho do Cristo, de que ninguém sairá daqui até pagar o último ceitil? Na ética do evoluído, o sistema do merecimento substitui o da força e da astúcia. Não são mais necessários nem armas e nem violência, mas equilíbrios. Não existe melhor defesa do que a de uma consciência tranquila. E tudo isso é perfeitamente lógico em um regime de lei feita de ordem. O evoluído, que sabe como a vida funciona, substitui o princípio da força pelo merecimento. Trata-se de compreender e de usar a inteligência para saber o que é verdadeiramente útil. O involuído, ao contrário, quando recebe golpes, ao invés de absorvê-los e diluí-los, eliminando assim da sua vida essa força, prefere devolvê-los e assim se liga ainda mais ao impulso da reação que, pela lei do equilíbrio, voltará a golpeá-lo tanto mais quanto mais energicamente ele houver reagido. Para nos libertarmos dos impulsos dolorosos da lei, precisamos não mais nos revoltarmos, mas absorver, assimilar os impulsos contrários, absorvendo assim o seu valor corretivo. E só existe um caminho, o da retidão e da honestidade. O involuído acredita na lei do mais forte e na seleção à base da força. O evoluído, por sua parte, ouve a lei justa da honestidade e do merecimento. O involuído, de método desequilibrado, transforma todas as coisas em prejudiciais para si mesmo. O evoluído converte em vantagem pessoal o próprio mal. Sabe que todo erro deve ser pago. Aceita, por isso, a reação como meio de reconquista do equilíbrio. Não se revolta para não aumentar sua dívida. Assim, liquida o débito, melhora de situação, readquire o equilíbrio e se harmoniza, alivia e elimina a dor. Por outro lado, nem a força nem a astúcia podem nos livrar da obrigação de suportar os efeitos de nossas ações. Se semeamos o mal, colhemos o mal. Se semeamos o bem, colhemos o bem. A causa é livre, o efeito fatal. Posta em movimento a causa, a lei se apodera dela, o impulso deixa de ser livre e não nos pertence mais. O sistema de revolta do involuído que pretende sobrepor-se à lei, na verdade, aumenta-lhe a dívida ao invés de saná-la, aumenta o desequilíbrio ou desordem, ou seja, a dor. O aparecimento ou desaparecimento de estado de prazer ou dor é determinado pela lei, e não pelo arbítrio humano ou por circunstâncias exteriores. A lei é sempre boa, justa e protetora. Podemos então compreender que não se trata de aprender a defender-se como fortes, mas a de merecer como justos. E vamos ver o que diz mais uma vez o Baldi, agora sobre esta relação entre honestidade e merecimento? Não é acusando o próximo de desonestidade que se pode provar a própria honestidade. Não é pregando e exigindo virtude dos outros que podemos chegar a apagar os nossos defeitos e a não ter que pagar pelas nossas culpas. Cada um está sozinho perante Deus e tem que prestar conta sozinho dos seus atos, conforme as responsabilidades que lhe cabem. Podemos ficar sossegados que ninguém nos pode fazer mal algum, que já não esteja dentro de nós, por nós bem merecido, porque o quisemos realizar. Cada um é julgado conforme as suas obras, e não conforme as dos outros. Tudo na lei de Deus é sempre justiça, e não há má vontade e prepotência humana que possa impor-se à lei. O que reina soberano, apesar das aparências do momento, é sempre a justiça. O que vale e resolve é a nossa posição perante Deus, e julga o mundo como quiser, porque em todos os casos ninguém pode fazer mais nada do que não seja a vontade de Deus. Vamos finalizar o nosso estudo estabelecendo uma relação da obra de Ubaldi com um dos maiores sábios de toda a Grécia Antiga e quem sabe até de toda a história da filosofia ocidental, Sócrates. Mas para isso, precisamos retomar algumas ideias. Dissemos neste estudo que, por evolução, se passa do plano da força e da astúcia para o plano da justiça e da honestidade, e que a honestidade constitui sempre o melhor caminho. Por isso, se tem algo com o qual devemos nos preocupar, é o de ficar contra a justiça. Devemos entender que, no final, a justiça vence a força. O evoluído pode iludir-se, acreditando no contrário, mas o evoluído sabe que, no final, a justiça termina dominando. E vejamos agora como é que essas questões estão presentes na filosofia de Sócrates e vamos encerrar o nosso estudo relatando uma pequena experiência deste grande filósofo. Para
Para Sócrates, a justiça é uma das principais virtudes quando se pensa na constituição de uma sociedade perfeita. Ele fala isso claramente na obra A República de Platão. Ao dispor sobre a ideia de uma sociedade ideal, Sócrates fala das virtudes de seus governantes, com destaque para 4 principais, sendo uma delas exatamente a justiça. Sócrates também acreditava na ideia de que era melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la, mesmo em retribuição a uma injustiça recebida. É assim que vemos Sócrates, por exemplo, em um célebre diálogo que ele nos deixou, onde ele fala por que não deveria temer a morte, tendo sido acusado e condenado pelo Tribunal de Atenas. Vejamos um pequeno trecho deste diálogo, onde Sócrates conversa com Hermógenes. Tendo sido Sócrates acusado, ouviu de Hermógenes que ele deveria preparar a sua defesa, e Sócrates respondeu dizendo que a isso já havia dedicado toda a sua vida. E Hermógenes perguntou então, de que maneira? E disse-lhe Sócrates, viver considerando o que é justo ou injusto, praticando a justiça e evitando a iniquidade. Foi assim que preparei a minha mais bela apologia. Além disso, Hermógenes, tentei preparar a minha defesa para apresentar a meus juízes, mas a isto se opôs o meu daimon, o meu espírito protetor. Espanta-me o que dizes, retrucou Hermógenes. Ora, Hermógenes, sabes bem que o meu daimon por vezes me advertia do que deveria ou não fazer. Não tendo, portanto, do que me acusar a minha própria consciência, por que deveria me preocupar em me defender perante um tribunal? Morrendo injustamente, a vergonha cairá sobre aqueles que injustamente me matarem. Se é vergonhoso a injustiça, como não seria vergonhoso também um ato injusto? Estou certo de que, morrendo hoje, os sentimentos que inspirarei aos homens não serão os mesmos sentimentos que inspirarão aqueles que me matam. Render-me-ão, tenho certeza, o testemunho de que nunca fiz mal a ninguém, e longe de corromper os meus amigos, sempre procurei torná-los melhores. E foi assim que Sócrates nos legou um dos seus mais belos discursos. Um homem que enfrentou a morte de forma tranquila e serena, porque tranquila e serena estava a sua consciência, a consciência tranquila de alguém que viveu de acordo com a justiça e com a honestidade. Haverá morte mais bela do que a de alguém que tenha vivido de acordo com as leis da vida? Até o nosso próximo estudo.